Olá, tudo bem com vocês? Nesse videoaula eu vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê. Ele possui mangas curtas de babados, mas pode fazer mais comprida se quiser. Fechamento em botões. No cos eu coloquei um cordão, que é opcional, para poder amarrar na cintura e deixar mais justo, mas claro, pode usar sem e deixar folgadinho se quiser. Optei por colocar essa cor preto para combinar com a peça que será usada por baixo do cropped. Mas claro, pode colocar o cordão da mesma cor do cropped se quiser. Pode também a cada peça que será usada por baixo usar uma cor de cordão diferente. Esse cropped é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o novelo jeans da Círculo. Ele possui 100 gramas. Para o tamanho PP e P precisa de 2 novelos. Para o M e o G, 3 novelos. E para o GG, acredito que precisará de 4 novelos, mas isso depende também do ponto de cada um. A agulha indicada é de 2 a 4 milímetros. Ele possui 132 metros e o tex é 757. É um fio super macio, mas pode estar substituindo ele por um outro fio se quiser usar, por exemplo, o Barroco Fio 6 ou até mesmo o Barbante Fio 6, que tem mais ou menos a mesma espessura. Apesar de que alguns barbantes não são tão macios, mas pode estar substituindo também. Ou pode usar qualquer outro fio que seja mais ou menos da mesma espessura e que dê para usar a agulha de 2 a 4 milímetros. A agulha que vou usar é de 3,5. Vou usar também marcadores de plástico. Quem não tiver o marcador pode usar a linha mesmo para marcar. E a agulha de plástico. Pode usar uma outra agulha, mas que caiba o fio. E vou usar também tesoura para remates. Já estou com o fio para iniciar. E primeiro eu vou fazer correntinhas. Para qualquer tamanho, as correntinhas devem ser feitas assim. Vou fazer aqui primeiro o nozinho de início, vou contar como correntinha. Depois faço mais 3, ficando com 4. Depois faço mais 4 correntinhas. E vou fazendo de 4 em 4 correntinhas até ficar no tamanho que eu preciso. E para saber o tamanho que eu preciso, primeiro deve medir a largura do busto e subtrair por 8. Então, deve ter 8 centímetros a menos do tamanho certo. Como vou fazer para um busto de 85 centímetros, que é o que eu considero para o tamanho P, para fazer esse cropped de 84 a 88 centímetros, para o PP de 79 a 83 centímetros, para o M de 89 a 93 centímetros, para o G de 94 a 98 e o GG de 99 a 103 centímetros. Mas claro, pode fazer a quantidade que quiser, mas independente da quantidade, deve subtrair por 8. Então, vou fazer para um busto de 85 centímetros, menos 8, 77 centímetros. Não tem problema passar um pouquinho da medida, porque deve ir fazendo de 4 em 4 correntinhas até chegar no tamanho. Terminei aqui de fazer de 4 em 4 correntinhas até ficar no tamanho que preciso. E depois de fazer a quantidade que precisa, conto da direita para a esquerda, ou seja, da última correntinha para trás. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. As 4 correntinhas assim, formando um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Vou fazendo aqui e quando eu tiver feito um ponto alto sobre cada correntinha, eu volto.
Terminando de fazer a minha primeira carreira de pontos altos. Agora eu vou virar. E para a segunda carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais 3 correntinhas de espaço, totalizando 6 correntinhas. Faço assim para todos os tamanhos. Agora conto 3 pontos altos e no quarto faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Vou saltar 3 pontos altos novamente e no quarto faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, salto 3 pontos altos e no quarto faço um ponto alto. E sigo fazendo assim até o final da carreira. 3 correntinhas, salto 3 pontos e no quarto um ponto alto. E faço assim para qualquer tamanho. Como fiz no início de 4 em 4 correntinhas, vão dar certinho até o final. Vou continuar fazendo aqui e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira de pontos altos separado por 3 correntinhas. Para finalizar aqui, sobraram certinho 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, saltar 3 pontos e no quarto e último faço um ponto alto. Agora vou virar e para a próxima carreira vou fazer 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou nesse espacinho de 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. Com as 3 correntinhas de início, ficam com 4 pontos altos. E sem fazer correntinha, vou passar para o próximo espacinho de 3 correntinhas e vou fazer 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, sem fazer correntinha, vou para o próximo espacinho de 3 correntinhas e faço 4 pontos altos. E vou seguir em cada espacinho de 3 correntinhas e vou fazer 4 pontos altos, sem correntinha de espaço e sempre saltando o ponto alto de base. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Chegando aqui no final da carreira, fiz 4 pontos altos sem correntinha de espaço em cada espacinho de 3 correntinhas. E agora eu vou finalizar aqui no último espacinho de 3 correntinhas, faço somente 3 pontos altos. Para ficar igual no início, vou fazer o quarto ponto contando aqui de baixo para cima até a terceira correntinha e fazer um ponto alto, ficando com 4 pontos. Vou virar e vou fazer a próxima carreira idêntica à segunda. Faço 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais 3 de espaço, ficando com 6. Vou saltar esses 3 próximos pontos de base. Entre um conjunto de 4 pontos altos e outro não tem correntinha, mas tem um espacinho e vou fazer um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Vou saltar os 4 pontos de base e entre um conjunto de 4 pontos altos e outro faço um ponto alto. 3 correntinhas, salto 4 pontos, entre um conjunto de 4 pontos e outro faço um ponto alto. Vou fazendo assim até o final da carreira. Entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, devo fazer um ponto alto. E entre um ponto e outro, 3 correntinhas de espaço. Somente no primeiro conjunto que eu saltei 3, porque é o primeiro, mas todos os outros vou saltar os 4 conjuntos. No final da carreira também vou saltar 3 e vou fazer um ponto alto no último ponto. E depois que eu terminar essa carreira, a próxima será idêntica à terceira. Em cada espacinho de 3 correntinhas, faço 4 pontos altos sem correntinha de espaço. Será uma carreira igual à segunda, uma igual à terceira, uma igual à segunda e uma igual à terceira. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Com os meus pontos, vou fazer um total de carreiras até ficar com 13 centímetros.
Entre um tamanho e outro, eu faço uma diferença de 4 centímetros, ou seja, 2 carreiras, com os meus pontos. E, independente do tamanho, a última carreira deve ser de pontos altos separado por 3 correntinhas. Essa será a altura que vai ser da cintura até embaixo do braço, que vai ser onde eu vou fazer a divisão dos dois lados. Com os meus pontos, eu vou fazer um total de 10 carreiras. Para o meu tamanho P, pode fazer mais comprido se quiser ou mais curta. Lembrando que a última carreira deve ser de pontos altos, separado por 3 correntinhas. E como havia dito, a cada tamanho eu faço uma diferença de 2 carreiras. Vou fazendo aqui, quando eu estiver com 10 carreiras, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras. Sempre deve ser quantidades pares se a última carreira de pontos altos separado por 3 correntinhas. E com os meus pontos ficou certinho com 13 centímetros. Lembrando que pode fazer a quantidade que quiser. Agora eu vou contar quantos espacinhos que eu tenho de 3 correntinhas. E vou fazer a divisão da parte da frente com a parte de trás. Vou contar aqui quantos espacinhos eu tenho e já volto para fazer a marcação. Fiz a contagem aqui de todos os espacinhos de 3 correntinhas e com os meus pontos deu um total de 26 espacinhos de 3 correntinhas. Vou dividir por 2, que dão 13 para a parte da frente e 13 para a parte de trás. Porém, sendo 13, que é ímpar, vou ter que deixar 2 bloquinhos a mais para a parte de trás. Porque o lado esquerdo e o lado direito, depois que eu dividir as laterais, não pode ter um lado com um bloquinho a mais. Se os bloquinhos derem par no início, que dá para dividir por 2, e o resultado for ímpar, deve fazer isso. Então, para o meu tamanho, a parte da frente ficará com 12 e a parte de trás com 14 espacinho de 3 correntinhas, que vou distribuir 6 de um lado e 6 do outro. Se der quantidades ímpares, por exemplo, 49, já deve deixar antes de dividir um bloquinho para a parte de trás, para ficar par e poder dividir por 2. Dividindo por 2, ficando 48, por exemplo, 24 para a parte da frente e 24 para a parte de trás, e de um lado e do outro ficará com 12 bloquinhos. Mas, se no início der ímpar, e depois de dividir ainda dá ímpar como o meu, deve deixar mais 2 bloquinhos para a parte de trás, como o meu precisou de fazer, porque o lado esquerdo e o lado direito devem ter a mesma quantidade de bloquinhos. Agora vou contar aqui 6 bloquinhos para o meu tamanho, e entre um bloquinho e outro, em cima do ponto alto, vou marcar com o alfinete. Vou do outro lado e vou fazer da mesma forma. Ficando dividido certinho, tendo a mesma quantidade de bloquinhos na parte da frente. Para o meu tamanho está com 2 a mais na parte de trás. Agora eu vou dar continuidade o primeiro lado, que vai ser o esquerdo. Onde eu parei aqui, não vou cortar o fio. Vou continuar fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou no primeiro espacinho de 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, ficando com 4. Vou no próximo espacinho de 3 correntinhas e faço 4 pontos altos. Vou fazendo aqui igual eu fiz nas carreiras anteriores, 4 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, e faltando somente um espacinho para chegar na marcação, eu volto. Segui aqui fazendo o formato dos pontos normalmente, e faltando um bloquinho para chegar na marcação, não vou fazer no último bloquinho antes da marcação, então vou virar. Faço assim para qualquer tamanho. E a próxima carreira eu vou fazer igual eu fiz nas outras, depois das carreiras de pontos altos. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 3 de espaço. Vou aqui entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, faço um ponto alto.
3 correntinhas, vou entre um conjunto de 4 pontos altos e outro e faço um ponto alto. 3 correntinhas, entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, um ponto alto. E vou fazendo igual eu fiz nas carreiras anteriores, sempre saltando 4 pontos. E para finalizar a carreira, eu vou fazer igual eu fiz no início, vou saltar 3 pontos e no último faço um ponto alto. Vou virar e a próxima carreira será de conjunto de pontos. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, no primeiro espacinho de 3 correntinhas, 3 pontos, ficando com 4. E vou seguir fazendo dessa forma nas minhas próximas carreiras, em cada espacinho de 3 correntinhas, 4 pontos altos, sem correntinha de espaço. Vou fazer só algumas carreiras até começar a diminuir na parte da frente. Pode fazer a quantidade que quiser. Eu faço um total de 4 carreiras contando com a primeira e vai ficar um total de 7 centímetros com os meus pontos. Para o M eu faço até ficar com 9 centímetros, ou seja, com os meus pontos 6 carreiras. Para o PP faço igual o P, com 4 carreiras. Para o G8 e para o GG 10 carreiras. Pode fazer a quantidade que quiser, mas a última carreira deve ser de um ponto alto separado por 3 correntinhas, independente do tamanho. Vou fazendo aqui, quando eu estiver com as minhas 4 carreiras prontas, eu volto. Terminando de fazer a minha quarta e última carreira para o tamanho P. E ficou um total de 7 centímetros certinho com os meus pontos. Agora eu vou começar as minhas próximas carreiras. A próxima, que será de conjunto de pontos altos, já vou começar a fazer diminuições. As diminuições devem ser feitas somente na parte da frente e faço da mesma forma para qualquer tamanho. E para iniciar a primeira carreira com diminuições, faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Devo saltar o primeiro espacinho de 3 correntinhas. E sem fazer correntinha, vou no segundo espacinho de 3 correntinhas e faço 4 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou para o próximo espacinho de 3 correntinhas e faço 4 pontos altos juntos. E sigo fazendo 4 pontos altos em cada espacinho de 3 correntinhas até o último espacinho. Lembrando que as diminuições devem ser feitas somente na parte da frente, então, no lado da cava do braço, devo permanecer fazendo da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores. No último espacinho de 3 correntinhas aqui eu faço somente 3 pontos altos e conto de baixo para cima até a terceira correntinha e faço um ponto alto. Vou virar e a próxima carreira não terá diminuição. Então faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 3 correntinhas de espaço. Vou entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, faço um ponto alto. 3 correntinhas, entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, um ponto alto. E sigo fazendo assim até o final da carreira. As diminuições devem ser feitas somente nas carreiras com conjunto de pontos. Aqui, para finalizar, vou em cima da terceira correntinha que eu fiz na carreira anterior, saltando os 4 pontos de base e faço um ponto alto. Faço somente diminuições nas carreiras com conjunto de pontos, então vou fazer nessa próxima. Então, igual na carreira que eu fiz a diminuição, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, lembrando que essa é a parte da frente. Vou saltar o primeiro espacinho de 3 correntinhas e no segundo faço 4 pontos altos juntos. E vou em cada espacinho de 3 correntinhas e faço 4 pontos altos juntos normalmente. E lembrando que no lado da cava do braço não faço diminuição. Então, no último espacinho de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos.
Conto de baixo para cima até a terceira correntinha e faço um ponto alto. E agora eu vou fazer a minha próxima carreira, que será de pontos altos, separado por 3 correntinhas e não terá aumentos. 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais 3 de espaço. Vou entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, faço um ponto alto e sigo fazendo assim, igual na carreira anterior. E para finalizar, faço 3 correntinhas, salto 4 pontos e na terceira correntinha do ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas e não vou fazer mais diminuições. Então, aqui no primeiro espacinho de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos, ficando com 4. E sigo em cada espacinho de 3 correntinhas, fazendo 4 pontos altos juntos. Então, faço somente 2 carreiras com diminuições para o tamanho P e também para o P e o M. Para o G e o GG, eu faço 3 carreiras com diminuições. E agora eu vou seguir fazendo carreiras repetidas até ficar no tamanho de 20 centímetros, contando com a primeira carreira que eu fiz. Já iniciei 2 carreiras depois da carreira com diminuição. Com os meus pontos, acredito que eu vou ter que fazer mais 2, totalizando 11 carreiras. Para o PP e o M também eu faço 4 carreiras depois da carreira com diminuição. O PP ficando com 20 centímetros também e o M 24 com os meus pontos. O G e o GG com os meus pontos costuma ficar com 28 centímetros para o G e o GG com 32. E para o G e o GG eu costumo fazer 6. Independente do tamanho, a última carreira deve ser de conjunto de pontos altos, não mais de pontos altos separado por 3 correntinhas. Mas claro, depois de fazer as carreiras com diminuições, pode fazer as carreiras repetidas o quanto quiser. Mas a última carreira deve ser de conjunto de pontos. Fiz aqui todas as minhas carreiras até ficar com 20 centímetros. Lembrando que pode seguir as minhas recomendações ou fazer a quantidade de carreiras que quiser. Mas a última deve ser de conjunto de pontos altos. Agora eu vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e vou cortar o fio. E o primeiro lado já está pronto. Agora eu vou fazer o lado direito. Devo fazer o mesmo total de carreira, claro, fazer as diminuições também nas mesmas quantidades. Mas antes devo observar como iniciei a primeira carreira do lado esquerdo para iniciar do lado direito. Se eu iniciei da direita para a esquerda, no lado esquerdo, devo iniciar também da direita para a esquerda do lado direito. A única diferença é que as diminuições serão feitas no fim da carreira, porque as carreiras com diminuições serão feitas sempre onde tem os conjuntos de pontos, e eles serão feitos igual na primeira carreira, da direita para a esquerda. Então, para iniciar aqui, vou fazer igual eu fiz do outro lado. Do outro lado, eu fiz o conjunto de pontos até sobrar um espacinho de 3 correntinhas antes da marcação. Volto com o fio, vou fazer a laçada inicial. Vou saltar aqui o primeiro espacinho de 3 correntinhas antes da marcação e vou no segundo e passo o fio. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no mesmo espacinho de correntinha, faço mais 3 pontos altos, ficando com 4. Sem fazer correntinha, vou nos próximos espacinhos de 3 correntinhas e faço 4 pontos altos juntos. E a próxima carreira será de ponto alto entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, separado por 3 correntinhas. E vou seguir fazendo as minhas próximas carreiras repetidas até ficar com a mesma quantidade do outro lado. Do outro lado, para o meu tamanho, eu fiz 4 carreiras sem diminuições. E na quinta, eu fiz a diminuição. Nesse lado será no fim da carreira, porque eu estou começando da direita para a esquerda. E na próxima carreira, que será de pontos altos separado por 3 correntinhas, não faço diminuição.
Como tem duas diminuições, na próxima também eu faço de conjunto de pontos. E depois sigo fazendo carreiras repetidas até ficar com a mesma quantidade desse lado. Os dois lados devem ficar idênticos. Vou fazendo aqui e quando eu estiver terminando, eu volto. Terminei aqui de fazer todas as carreiras do lado direito, ficando dessa forma. Fiz as carreiras com diminuições na mesma quantidade. E depois de fazer as carreiras da parte da frente, vou passar para a parte de trás. Então, vou virar a peça. Vou observar aqui se não está do lado avesso. Volto com o fio. E vou fazer a laçada de início. E igual na parte da frente, no espacinho de 3 correntinhas antes da marcação, eu não faço pontos. Então, vou no segundo espacinho e passo o fio. Faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais 3 pontos altos, ficando com 4. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de 3 correntinhas e faço 4 pontos altos juntos. E sigo fazendo normalmente, igual nas carreiras anteriores, 4 pontos altos em cada espacinho de 3 correntinhas. Quando eu estiver chegando na marcação do outro lado, eu volto. Chegando aqui na outra marcação, faltando um espacinho para chegar na marcação, não faço ponto nele, igual o outro lado, então eu viro, deixando um espacinho antes da marcação sem fazer também nesse lado, e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 3 correntinhas de espaço. Vou entre um conjunto de 4 pontos altos e outro e faço um ponto alto, 3 correntinhas, e vou seguir fazendo assim um ponto alto entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, com espaço de 3 correntinhas. Todas as minhas carreiras serão iguais, não terá nenhuma diminuição. Eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na parte da frente. Porém, faltando 2 carreiras para ficar a mesma quantidade da parte da frente, eu volto para fazer o espaço do pescoço. E a última carreira será de conjunto de pontos. Fiz aqui as minhas carreiras até ficar faltando 2 para ficar com a mesma quantidade da parte da frente. Para qualquer tamanho faço dessa forma. E para saber quantos pontos devo deixar para o pescoço, a próxima carreira será de pontos altos com espaço de 3 correntinhas. Então devo contar quantos espaços tenho em uma das partes da frente, em um dos lados, e vou deixar a mesma quantidade na parte de trás. Para o meu tamanho ficaram com 3 espaços, então vou fazer aqui pontos altos com espaço de 3 correntinhas até ficar com 3. Para qualquer tamanho, devo deixar a mesma quantidade nos lados da parte de trás com da parte da frente. Vou fazendo aqui 3 correntinhas entre um conjunto de 4 pontos altos e outro, um ponto alto. Ficando com 3 espacinho, vou virar. E a próxima carreira será de conjunto de pontos e ficará com 3 conjuntos igual na parte da frente. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Dentro do primeiro espacinho de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos. E vou nos próximos espacinhos de 3 correntinhas e faço 4 pontos altos. Deve ter a mesma quantidade porque eu vou fazer a costura depois e deve dar certinho ponto com ponto. Lembrando que eu faço assim para qualquer tamanho. Feito essas 2 carreiras, agora vou finalizar fazendo uma correntinha e cortar o fio. E já ficou com a mesma quantidade de carreiras que a parte da frente. Para finalizar aqui as carreiras da parte de trás, vou aqui do outro lado e vou fazer da mesma forma.
mas eu vou começar da direita para a esquerda para que os pontos não fiquem ao contrário, do outro lado. Conto aqui até o terceiro espacinho entre um conjunto de pontos altos e outro e vou fazer a carreira de pontos altos com espaço de 3 correntinhas. Depois da primeira carreira, vou virar e a próxima e última carreira será de conjunto de pontos. Vou fazendo aqui 4 pontos altos em cada espacinho de 3 correntinhas e já volto. Terminei de fazer aqui do outro lado e ficando com a mesma quantidade que a parte da frente, as carreiras da parte de trás já estão prontas. E ficando com a mesma quantidade de pontos, a última carreira da parte de trás e da parte da frente. Agora eu vou fazer a costura dos últimos pontos dos dois lados. Não precisa deixar do lado avesso, a costura eu costumo fazer no lado certo mesmo. Venho com a agulha, já com o fio, e vou passar aqui bem em cima do primeiro ponto alto da última carreira da parte de trás e fazer alguns nós. E vou alinhavar de cima para baixo no primeiro ponto alto da última carreira da parte da frente e volto para o primeiro ponto alto da última carreira da parte de trás, onde eu iniciei. Agora vou no segundo ponto alto da última carreira da parte da frente, alinhavando de cima para baixo, ou seja, de fora para dentro, e volto no segundo ponto alto da última carreira da parte de trás. Vou no terceiro ponto alto da parte da frente e volto no terceiro ponto alto da parte de trás. E vou fazendo a costura dessa forma, alinhavando ponto com ponto. Não devo deixar nenhum para trás e a costura pode ser feita da forma que quiser. Por isso, a última carreira da parte da frente e de trás deve ter a mesma quantidade para dar certinho até o final. Chegando aqui nos últimos pontos dos dois lados, vou alinhavar 2 vezes para finalizar. E vou passar para o lado avesso para fazer o arremate. E o primeiro lado já está costurado, agora eu vou fazer da mesma forma do outro. Como eu costurei do outro lado da cava para o meio, nesse lado eu vou virar aqui e vou costurar também da cava para o meio. Então, começo no primeiro ponto alto da última carreira da parte da frente e faço alguns nós. Vou no primeiro ponto alto da última carreira da parte de trás e volto para o primeiro ponto alto da última carreira da parte da frente. E agora eu vou alinhavar da mesma forma em cada ponto dos dois lados. E quando eu tiver feito toda a costura, eu volto. Terminei de fazer a costura dos dois lados. E com as peças já unidas, agora eu vou fazer algumas carreiras de pontos altos na parte da frente. Faço da mesma forma para qualquer tamanho. Vou começar primeiro pelo lado esquerdo, vou fazer 3 carreiras e do outro lado eu vou fazer com uma carreira a mais para colocar os botões. Então, do outro lado eu vou fazer 4. Então, volto com o fio, faço a laçada inicial, vou bem na base do primeiro ponto alto da primeira carreira e passo o fio. Faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto.
Pego bem no meio desse ponto de base e faço um ponto alto. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos altos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos altos juntos. E vou fazendo 2 pontos altos juntos, pegando no meio do primeiro ponto alto de cada carreira, até quando eu estiver chegando na carreira que eu fiz a diminuição dessa de conjunto de pontos. Vou fazer até na carreira anterior a essa carreira com diminuição, ou seja, até essa carreira de espaço de correntinhas e pontos altos. Vou fazendo aqui e já volto. Fiz aqui 2 pontos altos em cada carreira, pegando no meio do primeiro ponto, até a carreira anterior, a carreira de conjunto de pontos, onde eu fiz a diminuição. Então, eu viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. As carreiras são todas iguais de pontos sobre pontos, não tem aumento nem diminuições. Para qualquer tamanho, faço até ficar com 3 carreiras, mas claro, pode fazer a quantidade que quiser, mais ou menos. Se quiser, pode ir medindo para ver quantas precisa fazer, lembrando que um lado deve ter uma carreira a mais. Vou fazendo aqui e já volto. Fiz aqui todas as minhas 3 carreiras no lado esquerdo. Agora eu vou fazer do outro lado. Se eu iniciei aqui no primeiro lado de baixo para cima, desse outro eu devo iniciar de cima para baixo para que os pontos não fiquem ao contrário. Faço o nó de início. Como eu terminei do outro lado, na carreira anterior à carreira com diminuição, nesse lado eu vou começar na carreira anterior à carreira com diminuição de conjunto de pontos. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais um ponto alto, ficando com 2, e sigo fazendo, pegando no meio do último ponto de cada carreira, 2 pontos altos juntos. E, lembrando que um lado deve ter mais carreiras que o outro, vou seguir fazendo carreira de pontos altos sobre pontos altos, até ficar com 4. Terminei de fazer todas as minhas carreiras. Não faço a casinha dos botões porque, dependendo do tamanho, dá para passar entre um ponto alto e outro. Agora eu vou fazer o acabamento. Vou começar na parte de trás, em cima. Volto com o fio, faço o nó inicial. Vou em um desses pontos altos, passo o fio e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, que é uma correntinha. E vou seguir fazendo em cada ponto de base um ponto baixo. Chegando aqui nas carreiras, vou em cada uma, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. É um acabamento bem simples. Chegando aqui nas carreiras de pontos altos que eu aumentei no meio, vou passar direto para o primeiro ponto, pego no meio fazendo 2 pontos baixos. E vou em cada um e faço da mesma forma. E para virar, para fazer em cima dos pontos altos, vou bem em cima desse primeiro ponto alto e vou fazer 2 pontos baixos juntos. Agora eu vou seguir em cada ponto de base e faço um ponto baixo. E vou continuar fazendo aqui toda a volta. Depois que eu terminar de fazer aqui um ponto baixo em cada ponto, vou chegar no último ponto bem em cima, eu faço 2 pontos baixos, igual eu fiz do outro lado, para virar. Nesse mesmo ponto, pego no meio dele, faço 2 pontos baixos e sigo fazendo 2 pontos baixos, pegando no meio de cada ponto. Na parte de baixo, vou em cada ponto, faço um ponto baixo e chegando do outro lado, faço a mesma repetição que eu estou fazendo
desce. No primeiro e no último ponto, faço 2 pontos baixos bem em cima para virar. Sigo fazendo 2 pontos baixos, pegando no meio de cada ponto. E depois que eu finalizar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha onde eu iniciei, eu volto. Terminei de fazer aqui todo o acabamento por toda a volta e finalizei com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que sirva de primeiro ponto baixo. Segui fazendo aqui do outro lado, igual eu fiz no início. E com o acabamento feito, agora vou fazer as mangas. Já estou aqui com o fio, vou fazer a laçada inicial. Vou em um desses espacinhos de 3 correntinhas, que fica debaixo do braço. Passo o fio e vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. No mesmo espacinho, faço mais um ponto baixo, ficando com 2. Já passando aqui para as carreiras que eu fiz da alça, na parte da frente, vou no primeiro ponto, pego no meio dele e faço 2 pontos baixos juntos. Vou na próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos juntos. Na próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto, faço 2 pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo por toda a volta em cada carreira, pegando no meio do primeiro ponto e fazendo 2 pontos baixos até chegar aqui no espacinho de 3 correntinhas e onde eu iniciei para finalizar. Terminei aqui de fazer por toda a volta, dei continuidade pegando no meio do primeiro ponto de cada carreira e fazendo 2 pontos baixos, igual no início. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Para a próxima carreira, eu faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base e faço 3 pontos altos juntos. Faço da mesma forma para qualquer tamanho. Vou no próximo ponto e faço 3 pontos altos juntos. Fiz aqui 3 pontos altos juntos em cada ponto de base e ficando esse detalhe franzido. Agora eu vou finalizar aqui junto com as 3 correntinhas que eu fiz no início, no mesmo ponto, faço mais 2 pontos altos, ficando com 3. E agora faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora, para a próxima e última carreira, eu vou fazer uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Se quiser a manga um pouco mais comprida, é só fazer um ponto alto sobre cada ponto de base e depois faz esse acabamento de pontos baixos. Fica a escolha de cada um. Vou continuar fazendo aqui e já volto. Terminando de fazer toda a minha carreira de pontos baixos, fiz um ponto baixo sobre cada ponto. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Faço uma correntinha e corto o fio. E a primeira manga já está pronta. Agora eu vou fazer a mesma repetição do outro lado. Faço a primeira carreira de 2 pontos baixos em cada carreira pegando no meio do primeiro ponto. Depois a carreira de 3 pontos altos em cada ponto de base e por último a carreira de pontos baixos em cada ponto de base. Fiz aqui a segunda manga, as duas ficaram idênticas. Agora vou fazer a aplicação dos botões. Venho com os botões na cor de madeira, tamanho de 2 centímetros. Recomendo usar um botão que caiba para passar entre um ponto alto e outro. Mas claro, pode usar a quantidade que quiser. Vou posicionar certinho, fazer a costura e já volto. Fiz a costura de todos os botões. Para saber em qual ponto devo passar o botão, eu sempre conto quantos pontos tem de distância entre um botão e outro
e na parte de cima e conto quantos pontos altos entre um ponto e outro passo o botão. E o cropped já está pronto, mas antes vou fazer um cordão para passar no cos. Isso é opcional, fica a escolha de cada um. E vou passar na cor preto, que será para combinar com a peça que eu vou usar embaixo. E claro, pode fazer da mesma cor da peça, fica a escolha de cada um. Pode fazer o cordão com qualquer fio. Estou usando um barbante fio 6 na cor preto. E vou seguir fazendo correntinhas, vou fazer um cordão bem simples, pode fazer da forma que quiser. E quando chegar no tamanho que eu preciso, eu volto. Terminei de fazer o cordão. E agora eu vou passar nessa primeira carreira de pontos altos fechados por toda a volta. Recomendo deixar mais ou menos a mesma distância de pontos altos na hora de passar de fora para dentro e de dentro para fora entre um ponto alto e outro. Vou passar todo o cordão, arrematar todos os fios e volto com tudo finalizado. Passei todo o cordão, fiz o arremate de todos os fios e o cropped já está pronto. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem não é inscrito, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.